Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior, nosso Mestre amado, possa confortar as nossas almas, nossos espíritos, numa noite tão maravilhosa, com tanta luz, tanta paz, num ambiente como esse. E o tema é um tema que está sendo debatido ultimamente com muita intensidade, está retratado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a melancolia. E nós vamos pedir a permissão de vocês para ler, que nada melhor do que as palavras dos Espíritos para nos esclarecer. O capítulo 5 do Evangelho fala sobre bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. No item 25, que é a melancolia, os Espíritos dizem assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que se lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Olha que interessante. Só nesse início aqui, já dá para a gente entender. Quando escreveram isso aqui, em 1860 aproximadamente, a palavra depressão não existia. E é tudo que a gente conhece hoje sobre depressão é a melancolia. É a mesma coisa. Então nós vamos falar alguns dados, algumas coisas que nós estamos observando ultimamente. Lembro mais um pouquinho do Evangelho. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações de uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Ou seja, tem muita gente que pensa que está passando um sofrimento muito grande, que só ele que sofre, que ninguém mais sofre. Por que as pessoas sofrem tanto? Porque eles só vislumbram o lado material das coisas. Não vislumbram que a vida continua após a morte. Que nós somos eternos. Que nós viemos de lá, da pátria espiritual, para passar aqui na Terra uma temporada e vamos voltar para lá. Por essa falta de conhecimento, por essa falta de entendimento das pessoas, que nós vamos ler aqui os dados estatísticos da OMS, Organização Mundial da Saúde, de abril desse ano. 5% da população mundial, ou seja, aproximadamente 330 milhões de pessoas, 330 milhões de pessoas no mundo, têm depressão. Agora, mais drástico do que isso é, 50% se tratam. E desses 50%, 10% tem dinheiro para ir no médico. Ou seja, dos 350 milhões, 15 milhões tem dinheiro para ir no médico. No mundo. No Brasil, 6% da população, isso tudo está lá no site da OMS, quem quiser comprovar, dá uma olhadinha lá. 6% dos brasileiros, ou seja, a média de 12 milhões de brasileiros, tem depressão. E nós sabemos também que vai nessa faixa de tratamento. Nem todos os 12 milhões de brasileiros têm dinheiro para se cuidar. Quem tem plano de saúde? Como é que está a saúde no Brasil? E por aí a gente vai longe. Se for nesse caminho. Outro dado estatístico do INSS. 80 mil brasileiros hoje estão afastados só por causa da depressão. 80 mil. Bandeirante tem aproximadamente 35 mil pessoas, habitantes. São quase 3 núcleos bandeirantes de pessoas afastadas no INSS aqui no Brasil devido à depressão. Então é um caso a ser estudado.
tem que ser falado sempre, em todos os lugares, em todas as palestras, em tudo que é crença, para combater esse mal que é real. Aí o que acontece? As pessoas não se preocupam em estudar um pouquinho. Por que eu vim aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Será que sou eu que sou sofredor? Eu sou injustiçado? Deus trouxe aqui na Terra para me sofrer? Ou vou viver só da matéria, porque o dia que acabar a matéria eu vou para um lugar, ou então acabou no nada? Essa falta de vontade das pessoas em conhecer a doutrina espírita, que ela explica que a vida não acaba. É até engraçado, a gente não pede ninguém, olha, você tem que ser espírita para ir para um lugar bom. Não. Você tem que ser uma boa pessoa. Uma boa pessoa fazendo a caridade, você vai para um lugar bom, independente de religião. Por que eu estou falando que é engraçado? Aqui em cima tem uma pizzaria, bem aqui na frente. E eu sempre vou lá. E a menina falou, olha, fica muita gente, inclusive os evangélicos aqui da volta, curiosíssimo, para saber o que tem lá dentro, com aquele portal que foi colocado agora, cheio de árvores, né? Foi colocado um adesivo aqui na porta. Eles ficam muito curiosos para saber o que tem aqui dentro. Aí eu falei para ela, manda eles entrar lá, ali é a porta do céu. Todo mundo que for lá, vai para o céu. Ela é mesmo? Eu falei, eu brincando com a menina. Mas a curiosidade das pessoas, só porque colocaram um adesivo aqui, que é diferente, chama atenção, lá de fora. Ela disse que o pessoal vai lá, senta na pizzaria, só para ficar olhando para cá, para a porta, que tem um adesivo, que é maravilhoso, uma coisa que é da natureza, que instrui a gente a como lidar melhor com a vida. O belo, a coisa bonita, é para ser apreciado. E é engraçado que as pessoas têm medo do espiritismo. Acham que é coisa que vai fazer algum mal. Agora, é engraçado, nós somos espíritos, todos nós, independente de religião. Nós morremos todos os dias. Quando a gente dorme, a gente morre. Se desliga do corpo, sai, vai e volta. Alguns vão e não volta. Esse desencarnou. É essa a diferença. E daí a doutrina maravilhosa vai ensinando para a gente como estudar isso, como estudar esses fenômenos, como estudar o que acontece. Como eu devo me comportar, já que eu sou um espírito eterno? Por que eu sofro tanto? Por que eu venho feio, bonito, magro, gordo, careca, cabeludo? Por que isso? A doutrina espírita explica, através das reencarnações de várias vidas, de várias situações que nós vivemos, nós vamos resgatando na pele aquilo que nós fizemos. A maioria que aí no centro fala assim, olha, eu queria saber o que eu fui na outra encarnação. Com certeza eu fui rainha, rei? Foi, com certeza. Foi rei e rainha. Príncipes, princesas, ricos. E vem numa encarnação subsequente, em situação mais difícil. Perguntaram para o Chico Xavier, Chico, é verdade que nós todos reencarnamos agora, já fomos reis, rainhas, príncipes? Ele, sim, minha filha, todos nós. Porque as lavadeiras, as cozinheiras, as passadeiras, as pessoas que trabalharam muito, com humildade, não precisa voltar mais não, está lá no plano espiritual, no lugar bom. Nós estamos aqui na Terra ainda pagando. Chico Xavier falou isso. Questionado o que a gente foi. Então, essa busca infinita de querer saber o que a gente foi, não se preocupe com isso. Entenda só. É justo o que eu estou passando? É. Eu preciso passar por isso, para aprender. Aí, aquelas pessoas que não aguentam passar por essas coisas, entram nesse processo depressivo. E segundo a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, descreveu o que é depressão. Segundo a OMS, depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesses em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas de incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Além disso, pessoas com depressão normalmente apresentam vários dos seguintes sintomas: perda de energia, mudança de apetite ou aumento ou redução do sono, ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, sensação de que não vale nada, culpa ou desesperança, pensamentos de suicídio e de causar danos a si mesma. A depressão pode afetar qualquer pessoa.
Não é um sinal de fraqueza. É um transtorno tratável por meio de psicoterapia e medicamentos, antidepressivos e uma combinação de ambos. É o que diz a OMS. Está descrito lá, dentro do site. Aí fala assim, o que você pode fazer se acreditar que está deprimido? O que você pode fazer? Eles já disseram o que é e fala assim, agora o que você precisa fazer? A OMS que está falando, Organização Mundial da Saúde. Converse com seus sentimentos como uma pessoa de confiança. Conversar com seus sentimentos. Olha para o espelho. E aí, tudo bem? Como é que você está hoje? Estou horroroso. Então começa a se melhorar, começa a se mudar, conversando com o espelho. Olha que bacana a dica. A maior parte das pessoas se sente melhor depois de conversar com alguém que se preocupa consigo. Busque ajuda especializada, um profissional de saúde ou um médico local, já é um bom começo. Lembre-se de que se receber cuidados adequados, você poderá melhorar. Continue a realizar atividades das quais você gostava quando estava bem, antes da depressão. Preserve suas relações pessoais. Continue em contato com a sua família e amigos. Não abandone a sua família nem os amigos. Tem gente, hoje em dia, com estado depressivo, que está trancado dentro de um quarto fechado, com luz apagada, no escuro. Não quer nem sair do quarto. Tem gente assim. Nós conhecemos. Não quer sair de casa, não quer tomar banho. Isso é a proximidade do fim, que a pessoa se entrega. Ela não reage. Então, por mais que qualquer um queira tratar a depressão, levar no médico, no psicólogo, no psiquiatra, no centro, no trabalho de obsessão, se a pessoa não quiser, não tiver força de vontade para sair desse quadro, é difícil. Então tem que ter a força de vontade. Eu estou deprimido hoje, estou fraco, estou doente, estou triste, a namorada me largou, fui demitido, perdi um filho, perdi um monte de coisa, coloquei o dinheiro na bolsa, perdi tudo. Então são vários motivos que levam a pessoa a se deprimir. Primeiro, tudo aquilo que aconteceu não é à toa, não foi de graça. É uma consequência de alguma coisa que nós fizemos em outra encarnação. Por isso, a doutrina espírita maravilhosa explica para a gente, olha, caiu, levanta, reage. A vida não acaba, isso é só passageiro. Vai passar, tudo isso vai passar. Só que as pessoas não têm esse conhecimento doutrinário, filosófico, ficam apelando para um monte de coisa. Aí entra no mundo das drogas. Ah, porque quando eu fumo um baseado, eu fico mais tranquilo, eu relaxo. Quando eu bebo uma cervejinha, ou faço isso ou aquilo, eu relaxo. Relaxa quantos minutos? 1 hora? 1 dia? Quando volta ao normal, o problema não mudou. Não acabou a dor, não acabou o aperto no coração, não acabou. O contrário, piora. Então as pessoas têm que entender que existe tratamento, tem que ser conjunto, físico e espiritual. Que os dois trabalham simultaneamente. Um dia, breve, num futuro bem próximo, a ciência vai descobrir, olha, nós temos que tratar a alma, não só o corpo físico. Porque os médicos hoje em dia só tratam do corpo. Você vai no psiquiatra, ó, toma isso aqui, Lexotan, Rivotril, toma remédio, dorme o mês inteiro e sai daqui do meu consultório que eu quero atender outro. Infelizmente é assim que está acontecendo. Você vai no psiquiatra e o psiquiatra fala assim, olha, não, fuma uma maconhinha. Eu ouvi o psiquiatra falando isso. Eu ouvi. Não faz mal nenhum, não. Um psiquiatra falando isso. Aí você pensa, quem que vai cuidar da gente? Quem vai cuidar da gente? Deus e nós. Jesus, nosso irmão maior, com os exemplos que tiveram aqui na Terra, mostrando para a gente, olha, você não está sozinho, meu irmão. Não está sozinho, você tem amigos, tem parentes, encarnados e desencarnados, te ajudando para sair dessa. Lute, mostre um pouquinho de vontade que você é ajudado. Faça a sua parte. Agora, se a gente não fizer a nossa parte e for escutar alguns médicos, é triste. Muita gente aí está se suicidando. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. 40 segundos. Conta no relógio. Quantas pessoas já se suicidaram daqui que nós começamos? No mundo. Porque não tem informação. Não tem informação que a vida não acaba. Que não adianta se suicidar, que não vai acabar. E mesmo no plano espiritual, depois de se suicidar, tem um monte de espíritos para ajudar. Tem.
aquele temor, morreu, suicidou-se, vai para o vale do suicida, vai penar. Vai, infelizmente vai. Penar um pouco. Vai penar um pouco. Mas não vai estar abandonado. Não vai estar abandonado. Porque tem radares lá no vale e em situações procurando uma alma que se arrependeu. Quando tem uma alma que se arrepende, meu Deus, eu me arrependo de ter me suicidado. Pronto. Aquele magnetismo daquele arrependimento soa um alarme, nos mensageiros de Deus saem e vão buscar aquele espírito lá no vale e traz ele para se recuperar. A bondade de Deus é assim, você precisa se arrepender, precisa se sentir, olha, eu fiz alguma coisa errada, eu não quero mais viver aqui. E é ajudado. Ninguém está abandonado em lugar nenhum. Mas, até o mundo inteiro descobrir essa doutrina maravilhosa, se nós todos aqui não fizermos a nossa parte de divulgar, conversar com os parentes, com amigos, com certeza todos nós conhecemos alguma pessoa em quadro depressivo. Se nós não sairmos espalhando, olha, a vida não acaba não. Já foi no médico, já foi no centro, está fazendo o quê? Como é que está o seu dia hoje? Tudo isso nós podemos fazer, que nós temos o conhecimento. E no Brasil, infelizmente, nós somos 2,5% só da população espírita. 2,5%. E o restante, que não acredita, tem medo, se assusta, como é que está vivendo e lidando com a depressão? No outro dia, nós atendemos aqui uma pessoa, evangélica, parou um carro chique aqui na frente, muito bonito, carrão. Olha, estou assim, assado, etc., e eu não sou espírita, mas eu quero ajuda. Porque eu estou numa depressão imensa, ninguém me ajuda. Olha que legal. Então vem cá, minha irmã, vamos conversar. Eu não quero ser espírita. Não precisa ser espírita. É esse o nosso papel. Para ajudar esses irmãos, porque está aumentando. Olha um dado da OMS. No ano de 2020, falta só praticamente um ano, né? Nós já vamos para 2019. 2020, a depressão será a maior doença de incapacidade do mundo. 2020 está aí. A OMS, estatístico, do caminho que está indo, vai ser a maior doença e, consequência a ela, vem o suicídio. Porque a pessoa não aguenta. Quando a gente conversa com um depressivo, eles sentem coisas que, graças a Deus, eu nunca tive. Coisas horrorosas. Teve um que falou para mim assim, olha, parece que eu engoli um monte de caco de vidro, que está me arranhando de dentro para fora. Imagina que dor deve ser essa. Engolir caco de vidro, arranhando de dentro para fora, tentando tirar e não acaba. Uma das pessoas contou isso para mim. Falei, meu amigo, você tem que procurar um médico. Mas eu não sou doido. Eu sei que você não é doido. Depressão não é loucura. Vai se cuidar. Vai procurar um médico, procurar ajuda médica espiritual também. Por que espiritual? Tem um monte de irmãozinhos, companheiros nossos de outras vidas, que não tiveram a chance de voltar, de reencarnar, viram que nós reencarnamos, falaram assim, eu fiz um monte de coisa errada, não reencarnei, mas ele voltou. Por que ele voltou e eu não? E vem nos cobrar. Existe isso. As obras contam isso diariamente. E a gente faz o quê? Vamos estudar. Como lidar com esse processo depressivo? Como cuidar da alma? Que é uma doença da alma. Os livros estão aqui, as nossas obras maravilhosas, explicando para a gente, olha, vai por aqui, meu filho. Faz o que você precisa fazer. Cuide da sua alma, que é eterna. Porque o corpo perece. Não tem jeito. Não tem como ser diferente. Graças a Deus que é assim. Mas as pessoas no processo depressivo querem dar fim à vida. Perder o interesse próprio da própria vida. Aí, uma consequência é o suicídio, que também está aumentando muito. Quem conhece o Pátio Brasil, já viu lá, está cheio de vidro em todos os andares. Agora botaram tela de um andar para o outro, porque as pessoas estavam pulando pela escada rolante. Não sai da televisão para não incentivar. Mas acontece lá, acontecia agora, de cada andar tem uma tela de elástico, de plástico, que a pessoa, se pular da escada rolante, não vai bater, ela vai bater na tela. Quem for ou já viu, observe isso. Os vidros estão em volta de todo o pátio, e dentro da escada rolante está a tela. E tem gente que tenta. Não é bom anunciar? Não, mas acontece. Nós ouvimos toda hora, todos os dias, pessoas que diziam, mas que eu não tenho mais vontade de viver. Como eu falei um dia desses do colégio, é passagem da minha casa, tem gente passando todo dia.
Um casal brigou de namoradinho, no máximo 15 anos. No máximo 15 anos. O rapaz cortou o pulso. Porque brigou com a namorada. Cortou o pulso, 15 anos. Estou apaixonado, ela me largou. Um desespero, a quadra toda correndo, chama a ambulância, chama a polícia, chama o bombeiro e tal. Cortou o pulso ali na pracinha, porque brigou com a namorada. Onde está o pai desses meninos? Onde está a educação? Onde está a evangelização dessas crianças? Como é que nós estamos fazendo a nossa parte na educação desses jovens? A ensinar a perder? Ensinar a perder. Olha, meu filho, você vai competir? Vai. E se eu perder? Se perder, perdeu. Fluminense. Quase que foi para a segunda divisão agora, se não fosse o goleiro pegar um pênalti, né? Morreu um monte de gente no Maracanã, com certeza. Meu irmão estava lá, eu sou fluminense, eu morrendo aqui, ele morrendo lá. Agora vai, não vai? Garanto que morreu muita gente lá no Maracanã. Mas são coisas que a gente tem que saber administrar. Agora, tem gente que não consegue. Tem gente que se mata. Infelizmente tem. Estou falando brincadeira, mas tem gente que se mata, infelizmente, por causa de futebol. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos que aprender a lidar com isso diariamente, porque toda hora estão batendo gente em qualquer lugar. É no ônibus, é na rua, é no hospital. Estava no hospital um dia desse, minha sogra passou mal. E ela estava muito ruim, tendo um AVC, foi internada. Chegou um casal, brigando. A mulher com a perna quebrada, fratura exposta. Aí eu falei, não entendi, será que ele bateu tanto nela assim? Aí ela passou, foi rapidamente para o centro cirúrgico. Tinha acabado de brigar. Ele trancou ela em casa, foi na padaria, ela pulou pela janela do primeiro andar, quebrou a perna, fratura exposta. Agora, a idade dos dois, 40 anos. Então, nós sabemos que a influenciação das trevas é grande, mas nós temos que nos controlar. Vamos brigar, vamos discutir, mas tenta resolver rápido, não fica com aquela rusga, aquela angústia, aquela mágoa no coração remoendo, que isso começa a chamar um processo depressivo, e as pessoas cometem esse tipo de coisa. A mulher pulou do andar. Sorte que não morreu, quebrou sua perna. Porque brigou com o marido. Então a gente tem que estar atento. Tem um caso muito engraçado, interessante ou triste, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, página 325. A paciente que acabou de chegar para eles atenderem, o André Luiz e uma equipe, tinha discutido com o marido. Acabou de discutir com o marido, tinha brigado com o marido. E criou-se uma nuvem escura em cima da válvula mitral do coração dela, por causa de uma briga em casa. Criou uma nuvem, um campo magnético pesado em cima do coração, começou a descompassar o movimento da válvula mitral do coração dela. Quer dizer, começou um processo físico, através de uma discussão emocional, que aquela nuvem de carga pesada da discussão afetou o físico da mulher. Ela estava sendo tratada espiritualmente para tirar aquela nuvem escura do coração, para não afetar o físico. Porque o ódio, a discussão, a briga, esses processos que estão tendo hoje, muitos casais brigando, leva a esse tipo de coisa, afeta o físico. Tem mais. Que o André Luiz disse, após essa situação, a desarmonia da mente interfere nas células em mitose. Ele era médico, né? A gente não é, a gente vai procurar um dicionário. O que é mitose? Processo de divisão da célula viva, mantendo o mesmo número de cromossomos. Ele altera o número de cromossomas. Olha só, uma mente em desalinho altera até o número de cromossomas físico, com a consequente produção inadequada de células responsáveis pelo mecanismo de defesa do organismo. Afeta a discussão, a faixa vibratória negativa, afeta o físico. É físico. É espiritual? É, porque existem obsessões que em duas pessoas vai começar uma briga. Mas se a gente não se programar para perceber essa situação e se controlar, tem danos físicos.
Os fatores imunológicos, André Luiz continua falando, tornam-se desativados ou enfraquecidos pelo mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, viciações de qualquer espécie. Todo mundo aqui sente isso aqui tudo. Mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme. Todo mundo sente isso. Esse tipo de sentimento afeta até o nosso processo imunológico. Baixa a nosso processo imunológico, a gente fica fraco e fica propenso a ficar até uma gripe e pega fácil. Por causa de uma discussão, de um desequilíbrio. Imagina uma pessoa que entra nessa situação, nessa sintonia, briga, não resolve, não discute e fica remoendo, entra no processo depressivo. Aí, pronto. Começa a baixar totalmente o quadro imunológico e pega um monte de coisa. Para de comer, para de dormir, ou come demais, ou engorda demais. Não consegue trabalhar, não consegue se concentrar. Porque não vigiou numa pequena discussão em casa, numa pequena briguinha, ou no trabalho, ou no trânsito, que está muito difícil dirigir hoje em dia. Deixa uma brechinha, pronto, começa o processo depressivo. Que eles até recomendam ao OMS, olha, se você tiver 1, 2, no máximo 4 semanas triste, tudo bem, morreu alguém, perdeu o emprego e tal. Não deixa passar disso não, porque aí você vai ser difícil controlar a depressão. No máximo 4 semanas. Ah, morreu, perdi o parente, só tinha um filho, filho único, não sei o quê, chora, pode chorar. É saudável. Mas, lembrando-se, olha, quem perdeu o quê? Nós perdemos o quê? Primeiro, ninguém de ninguém. O filho é seu? Ou nós todos somos filhos de Deus? Irmãos que viemos para cá, nós emprestamos nossas células para vir uma nova criatura, que Deus falou assim, olha, aquele rapaz, aquela menina vai vir através de você, e o casal aceita, aceitamos, vem uma nova criança. Mas todos somos filhos de Deus. Por que perdeu? Não perdeu, porque vai voltar. Nós vamos nos encontrar todo no plano espiritual novamente. Quer queira, quer não, nós vamos nos encontrar. Então ninguém perdeu nada. Perdi o emprego, perdi emprego hoje em dia, perdi o emprego. 13 milhões de desempregados no Brasil. Aí saiu a notícia. Globo News. No futuro bem próximo. Bem próximo. Milhões de pessoas no mundo vão perder o emprego, porque vai mudar. O emprego vai mudar, não vai ter mais um monte de profissão que tem hoje, não vai ter mais. Vai mudar. Dá água para o vinho. Vai todo mundo morrer? Não. Vai aparecer coisas novas. Empregos novos, situações novas. E nós vamos aprender a lidar com isso. Já tem um monte de coisas acontecendo, só que a gente tem que estar atento. Porque se a gente no dia de amanhã, olha, a empresa fechou, porque aconteceu assim, assado, vai mudar, o quadro vai aumentar, vai diminuir, se prepare, leia, se informe, para não cair na depressão quando for demitido. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou me matar, porque eu não sirvo para nada. Não. Reinvente o dia, a noite. Faça chover, faça fazer sol, mas aprenda que nós não estamos aqui de passagem. Vão aparecer novas profissões que a gente vai ter que se adequar, estudar, trabalhar, aprender, viver sempre em constante mudança. O nosso planeta não está rodando o tempo todo. Nada vai ficar parado. Nós temos que estar preparados para essas mudanças que vão acontecer. Está no jornal, está falando toda hora. Quem não quiser acreditar, leia, entra na internet, procure. Falando de internet, olha só, que coisa interessante, muito interessante. A gente lê e aprende o que é bom. A Apple, uma das maiores empresas do mundo, vende muito aparelho, celular, e tal, iPhone, não sei o que, i12, i15, i20, i30, toda hora tem uma versão nova. Descobriu que as pessoas estão ficando doentes de tanto usar o celular. Aí o que eles fizeram? Os acionistas majoritários, que têm família, têm filhos, têm netos, observando que as crianças ficam, em média, 10 horas por dia no celular, pediram aos donos da Apple, olha, criem um aplicativo de controle. E está sendo já, se não me engano, já está sendo lançado no iOS 12. Eles vão controlar o seguinte, o pai, meu filho pode entrar no YouTube meia hora, no Netflix 2 horas, no Zap meia hora, etc. Vai marcar no celular da criança e ele vai travar, ele vai apagar, vai desligar o aparelho, não vai conseguir ligar mais. E a senha é do pai.
Olha que bacana, a Apple está no Globo. A CBN falou isso. Na CBN, está no Globo, quem quiser ler. Olha que legal. Precisou um dos acionistas da Apple falar assim, olha, peraí. Por quê? Porque essas crianças com 10 horas de celular por dia estão ficando com déficit de atenção, com problema psicológico e tendentes a suicídio. Olha só como é que o negócio de uma coisa liga a outra. Quer dizer, ele precisou pensar numa coisa, não é tanto bonzinho também não, é para não perder cliente. Para não perder cliente. Infelizmente é isso. Mas, para nós que temos a noção do bom senso, vai ser ótimo. O pai vai controlar. Meu filho, pode ir para a escola. Vai. Se você passar mais de uma hora, vai desligar seu aparelho, vai ficar fechado, não vai fazer mais nada, não tem como. Não é uma boa? É necessário. Até a pessoa fala assim, eu que gosto de usar o zap-zap de madrugada e tal. Vai desligar, vai apagar, não vai fazer nem barulho, nem zzz, não vai fazer. Vai apagar o aparelho. Um aplicativo. Show de bola. Para quem não tem controle, quem não sabe educar os filhos, tem que botar a senha no aparelhinho do filhinho e falar, meu filho, ó, você vai usar só 1 hora hoje, está de castigo. Pronto, vai controlar de longe. A internet é boa, a tecnologia é boa, vai nos ajudar nesse momento. Porque muitas crianças com déficit de atenção, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, 75% das crianças ficam lá. O professor dando aula e ele escondido. Procurando coisas na internet, na aula. 75% das pessoas, dos alunos. Então, diante disso tudo, está sendo criado um aplicativo para controlar as crianças nossas, já que a gente não consegue, vamos ver se o celular consegue educar nossas crianças. No livro Reforma Íntima, Sem Martírio, tem um capítulo só sobre a depressão. Capítulo 21, que fala assim, resumidamente no final dele, eis as mais conhecidas faces provacionais da vida mental e emocional do espírito que experimenta a dor das depressões primárias crônicas. Primária, no iniciozinho. Ele elencou aqui, do A ao H. A, aflição antecipada com perdas, neurose de apego a entes, animais, coisas, carro. É até engraçado, lendo isso a gente lembra de algumas coisas. Tem americano, eles são meio engraçados para fazer as coisas. Que ele morre, aí o que ele faz? Eles já estão colocando o defunto sentado, colocam um óculos escuro, a roupa que ele mais gostava, e dá uma festa com ele sentado no meio da festa. Quem não viu isso na internet? É isso. O apego, olha o apego à matéria. Coloca lá o defunto, fica a noite toda lá, todo mundo bebendo, farreando, e o cara sentado lá. Eu não sei como é que vai desdobrar, ele esticar para botar no caixão depois, né? Não sei. Mas fica lá, está isso na internet, você vê. Pinta, maqueia, peruca, terno, roupa que ele gostava e deixa lá sentado. Olha, que situação. Total apego à matéria. É um apego. Se você tem apego às coisas materiais, sofre quando perde. É para desapegar? É. As mulheres, que adoram bolsa, não é? Adora bolsa. Nunca vi gostar de bolsa tanto assim, né? Se dependesse dos homens, as fábricas de bolsa estavam falidas. Mas, por isso tem as mulheres, né? Abre o armário, tem 50 bolsas, mas eu tenho que comprar essa aqui, essa combina com aquele sapato. Essa aqui é linda. E vai lá e compra. Aí você fala, então dá aquela outra. Não, aquela é para aquele vestido. Quando morrer, não vai levar nem o corpo, imagina as bolsas. Não é? Vai ter que chamar uma carreta, o contêiner, joga o guarda-roupa todinho dentro do contêiner e não tem onde guardar. Então, as coisas que acontecem na vida da gente, para a gente se desapegar. Eu conheço gente que tomou um susto, quase morreu. Tinha apego à matéria. Tinha muitos guarda-roupas. Resolveu começar a doar em vida as coisas que tem. Olha que coisa linda. Tomou um susto, viu que vai daqui um dia, né? Está pertinho de ir. Olha, para que eu vou ficar com 4, 5 guarda-roupa de roupa, sapato, bolsa, joias, etc., se eu não vou levar nada? Vou distribuir entre meus amigos, entre meus colegas, as minhas amigas. É isso que é.
bacana da vida. A pessoa acordou. Eu estou indo embora. Não vou levar nem o corpo. O caixão não tem gaveta. Vai levar o quê? Nada. Tem um médium lá no Rio, também na internet, interessante, que ele estava na padaria. Encostou um espírito, ele contando, tem isso narrado, dá uns 16 minutos. O espírito encostou perto dele e falou assim: olha, eu queria dar uma mensagem através de você, porque eu sei que você consegue ouvir, falar e escrever, eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas. Era um menino, carioca, surfista, viciado em tudo que é tipo de droga, morreu com 20 anos, com overdose. E contando a história dele. Que ele era muito apegado às coisas materiais, muito apegado a tudo, inclusive aos vícios. E ele veio dar um recado: olha, eu me suicidei porque eu entrei no processo depressivo através da droga, que ele já estava com dificuldade na família. Aí começou a usar droga, e disse: droga, dificuldade, droga e tal. Se suicidou. Ele contando que a dificuldade que ele tinha é que ele queria sair do corpo. Ele via o corpo, o despojo do corpo, e não conseguia se desligar. Tentava levantar e não conseguia se soltar, como se fosse uma cola. É o que ele mais sofreu. Então ele falou assim: eu estou mandando essa mensagem para você que você espalhe o máximo que você puder na internet, para os jovens que não façam a mesma coisa que eu fiz com as drogas. Que o processo depressivo é o início de uma decadência que chega no final da droga e o suicídio, para não vir sofrer o que eu sofri. Que é muito ruim você querer fugir do corpo em putrefação e não conseguir. É o que ele mais sofreu. Eu queria sair e não conseguia. Até que veio uma alma, a minha avó, e me tirou. Um dia que eu comecei a chorar de desespero, que eu não estava cansado de tentar sair do corpo e não conseguia. Minha avó veio e me ajudou. Vamos, meu filho. E conseguiu levar ele. Ele narra isso em 16 minutos, e o rapaz escreveu, e está espalhando por aí, para as pessoas passarem para o jovem e falarem assim: olha, cuidado que você vamos legalizar maconha, não sei o que pode legalizar, legaliza ou não legaliza. Aí eu pergunto uma coisa: se o cigarro faz mal e é produzido em fábricas com tecnologia, não é? Já faz mal. Imagina a maconha que é produzida em fundo de quintal. Quanto de porcaria não tem ali dentro para viciar mais e mais os jovens e levá-los ao processo depressivo e suicídio. Quem ouvir esse relato desse rapaz, de 16 minutos, vai pensar bem: olha, se está nessa, cuidado, porque você vai perder uma chance que Deus lhe deu de um corpo maravilhoso, um corpo saudável, jovens. Vai perder essa chance por causa, infelizmente, do apego à matéria, à diversão, a outras coisas que vêm em consequência do uso das drogas. E a depressão, meus irmãos, tem remédio? Tem. Chico Xavier, no livro Mãos Marcadas, ensinando como a gente se livrar da depressão, além do tratamento físico, com psicólogos e psiquiatras. Ele fala o seguinte: na realidade quem fala é o André Luiz, pelo Chico Xavier, Mãos Marcadas. Acorde trabalhando, olha só, acorde já trabalhando. Lembre-se de que o próximo espera pelo seu auxílio. Fazer a caridade. Mexa-se de algum modo para ajudar os outros. Pinte com o próprio esforço a casa onde você mora, dando-lhe um aspecto mais agradável. Lave a louça da mesa que o serviu. Eu lavo. Eu só não enxugo, mas eu lavo a louça lá em casa. Pelo menos uma que eu estou atendendo. Graças a Deus. Limpe uma ferida que sangra. Apare as unhas de um paralítico. A pessoa queria cortar a unha, não conseguir, precisar depender dos outros. Aí, para isso que a gente existe. Vamos lá, o Lados Velhinho está cheio de gente que precisa disso. Guie um cego na praça pública. Garanta a higiene aonde você estiver. Aonde você estiver. Quando a gente vai no banheiro público, a gente fica triste, fala: puxa vida, será que esse cara aqui que fez isso aqui, ele tem banheiro na casa dele, faz isso lá na casa dele? É isso que a gente se pergunta. Então, onde você estiver, independente de onde você estiver, use a higiene como se estivesse na sua casa. Acomode o próprio corpo com atenção, de maneira a não incomodar o seu vizinho dentro dos ônibus.
Tem gente que senta e abre a perna, estica o braço só para o outro não sentar, não é? Mas sente-se, se recolha, deixa espaço para o outro sentar. Coisa simples. Chico Xavier, através do Espírito de André Luiz. Carregue uma criança no colo para que essa ou aquela mãezinha fatigada descanse por alguns minutos. Costure para os necessitados. Dê um café aos filhos do infortúnio. Falando em café, quem não conhece, o McDonald's já tem o café solidário. Você chega lá, come um lanche e fala assim, eu quero deixar pago aí um café e um pão de queijo. Você deixa e vai vir uma pessoa lá que precisa e fala assim, eu quero aquele café que está sobrando aí. Aí os caras já sabem, não. Já existe isso no McDonald's. É uma iniciativa muito interessante. Você tem, está sobrando, vai lá, deixa pago já. Alguém vai lá e vai tomar. Olha que bacana. Distribua com alegria as sobras da refeição. Antes que apodreça, entregue as roupas supérfluas, devia botar aí para eles aqui, e as bolsas também ao companheiro andrajoso na rua. Tinha que botar, faltou. Eu falar com o André Luiz, olha, faltou uma bolsa. Reparta o pão com o menino infeliz, que muitas vezes observa ele comendo através da vidraça. A gente não para perceber. Às vezes está no restaurante lá e tal, o menino para na rua e fica olhando você comer. O que a gente faz? Será que a gente para e dá uma volta? Vem cá, entra aqui. Vamos comer aqui junto? Enderece a gentileza aos amigos, procurando ocultar-se. Estenda os braços fraternos, ainda mesmo por um simples momento, aos que sofrem, surpreendidos pela enfermidade nas ruas. Então, olha só, tem mais um monte de coisa, mais umas 2 páginas. Mas dá para a gente, só por aqui, por esse início, ver que a gente pode fazer muita coisa. Agora nós estamos chegando no lar dos velhinhos. Adote um idoso, vai lá, vai ter uma festinha. O que é adotar? Não é pegar e levar como filho, não. É para levar um presentinho, um agrado, uma palavra, um abraço no dia da festa dos idosos lá no lar dos velhinhos. Vão lá, porque nós todos vamos envelhecer e nós não sabemos aonde vamos parar. Se a gente tiver a graça de parar no lar Maria de Madalena, vai ser muito bom. E que nós possamos juntos tentar lutar contra essa fraqueza da alma que se torna um processo depressivo. Que tem cura? Tem. É difícil? É. Mas nós temos que confiar em Deus e nos amigos espirituais que estão aqui, nos abraçando, todos nós, nesse momento, e torcendo para a nossa vitória contra esse difícil acesso que nós temos a essa doença que, lastimavelmente, está levando milhões de vidas. E que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.